Uma outra questão que eu quero enfatizar bem aqui nessa aula é a seguinte. Essa casa ela foi inteiramente projetada dentro do Revit, ok? Então, olha, se você vier aqui no primeiro pavimento, essa planta baixa ela foi feita totalmente dentro do Revit. Nada foi construído em outro software, ok? Então, é importante levantar essa questão porque a gente vai construir essa casa se baseando em uma planta de CAD, mas essa planta de CAD nada mais é do que uma exportação do meu arquivo de Revit, ok? Então eu peguei, construí a casa inteira no Revit, exportei para o AutoCAD e aí gerou essa planta de CAD. Ela veio do Revit, essa planta. E aí agora a gente vai começar, eu vou fechar esse projeto aqui, e a gente vai começar a trabalhar dentro do nosso arquivo. Vou vir aqui em Open, tem aqui arquivos para o minicurso, né? Aqui eu já tinha salvo ele algumas vezes, então é esse arquivo aqui que você tem aí. E eu tenho aqui Loft Axiom, ó, tá? Então eu vou dar 2 cliques nesse arquivo, vou abri-lo, né? Cliquei aqui em Open de Projects, tá? Ok? Então, aliás, só para não ficar nenhuma dúvida, eu cliquei em Open dentro de projetos, ok? Não foi dentro de famílias, tá? Open, localizei o arquivo e abro. Dentro do Revit aqui. Bom, abri, caí aqui nessa prancha, prancha insolação. Observa como está o seu arquivo agora, tá? O seu arquivo, ele tem aqui a topografia, ele tem as árvores no terreno, tá? Ele tem os estudos de insolação já feitos, apesar de não estarem sendo feitos sobre nada, né? Eu tenho um estudo de insolação sobre o terreno e não sobre a edificação. Porque eu não tenho casa nenhuma, tá vendo? Não tenho loft aqui. A gente vai construir o loft, né? E eu tenho outras pranchas aqui, ó. Então, ó, elevações, novamente, eu tenho terreno, árvores e tudo mais, sem a edificação, né? Cortes, idem, perspectivas, novamente, a mesma coisa, a mesma situação, apenas o terreno sem as edificações. E 01 plantas baixas em implantação, eu tenho apenas os cortes, vistas, mas sem ainda as plantas baixas e a edificação, ok? Eu tenho uma implantação ali, os quadros de portas, janelas e quadro de áreas existem, mas não tem nada neles, ok? E eu tenho aqui a prancha com carimbo, ok? Prancha 1, Axiom. Aqui na verdade está escrito o nome do projeto, mas você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar uma vez, ele vai ficar tudo azul por causa desse hatch de fundo. Aí passou o mouse aqui, ó, clica uma vez, outra. Cliquei aqui sobre o texto, tá vendo? Você pode botar seu nome aí, vou botar o meu, Eric Mark. Preenchi meu nome aqui, eu vou observar que ele já vai aparecer aqui nas outras pranchas também. Esse tipo de automatização, por mais boba que pareça, faz você ganhar muito tempo no projeto, tá? Então, tá lá meu nome em todas as pranchas, tá? Estava escrito o nome do projeto sem querer, escrevi errado. Bom, vamos começar o nosso trabalho, então. Eu não tenho nada, eu vou lá dentro de Views, Floor Plans, primeiro pavimento, aqui, tá? Primeiro pavimento, para a gente começar a trabalhar. E aqui dentro eu vou em Insert, aba Insert, Import CAD, né? Importar CAD. E lá dentro eu vou localizar novamente a minha pasta de arquivos para o minicurso, clicar apenas uma vez sobre esse arquivo aqui, ó, Loft Axiom, uma vez só. Tá? Se clicar duas ele vai entrar direto, mas não é o que você quer, ok? Tem algumas configurações aqui que a gente tem que fazer. Então cliquei uma vez. Se você sem querer clicou duas, dá um Ctrl Z e vai de novo em Insert Import CAD. Tá?
Vamos mudar aqui o Colors para Black and White. Layers, vou deixar All, que são todas as layers que eu vou trazer, né? Vou trazer todas as layers do CAD para cá. Aliás, o Colors é se eu gostaria de ver as cores das layers preto e branco, que na verdade é só preto, porque ele vai deixar tudo que tem ali preto. Branco é o fundo, né? Se ele vai preservar as cores, então ele vai manter todas essas cores aqui das layers, ou se ele vai inverter as cores, mudando todas as cores para a cor invertida. O inverter poderia ser uma opção interessante, considerando que a tela é branca e a do CAD é preta, e você quer ver colorido, mas no nosso caso preto e branco já resolve. Tá? Unidade de importação. Unidade de importação é importante você saber, né? Como é que você vai saber? Eu posso vir aqui no CAD, digitar DI, que é Distance, né? E medir aqui a espessura de uma parede, só para ter uma noção. Ó. Então, medir aqui, estou com 150 milímetros de parede. Ou seja, a minha unidade aqui está em milímetros, ok? Se eu deixar aqui no Revit em Auto Detect, ele já vai entender um milímetro, tá? Se não, eu poderia botar aqui em milímetros também e daria certo. Nesse caso, eu vou deixar Auto Detect. O posicionamento. Posicionamento a gente vai se deparar muito com isso ao longo do uso do Revit, tá? Explicando rapidamente aqui, lembrando que tudo isso a gente vê de maneira bem mais ampla no nosso curso, tá? Eu estou passando rápido pelas ferramentas para você ter uma noção de como o Revit funciona, mas no posicionamento você tem Auto Center to Center, ou seja, ele vai pegar o centro do meu desenho em CAD e vai posicionar no centro da minha vista do Revit, tá? Bom, Auto Origin to Origin. Ele vai pegar a origem, ou seja, o ponto zero do meu desenho em CAD e vai alinhar com o ponto zero do meu Revit. Manual Origem, ele vai pegar o ponto zero do meu CAD e eu vou posicionar manualmente no Revit onde eu quiser. Manual Center, ele vai pegar o centro do CAD e você vai posicionar manualmente no Revit. Tá? No nosso caso, vai ser o Auto Origin to Origin. Place at, primeiro pavimento. Quero colocar no primeiro pavimento do meu projeto, que é a vista que eu estou, tá? Por isso que está aparecendo aqui. Oriente to View, caso o norte do meu CAD estivesse rotacionado, essa opção faria com que o CAD viesse rotacionado, alinhado com o norte do Revit, tá? Na verdade, lá não tem nada rotacionado, então a gente vai trazer dessa forma mesmo. Vou dar Open. E aí, apareceu a minha planta dentro do meu projeto. Essa planta, ela é apenas a base do meu trabalho, tá? Ela vai servir apenas de guia para a gente construir o nosso projeto do mesmo jeito, ou seja, eu aqui gravando e você aí assistindo e fazendo, a gente vai ter o mesmo resultado por conta dessa planta que está servindo de guia, tá? Mas ela nada mais é do que apenas uma planta 2D. Ó lá. Lembra da casinha? Ó? Cliquei na casinha, segurei aqui o Shift com o botão direito, estou rotacionando, eu tenho ali a minha planta baixa 2D chapada no meu terreno, porque ela nada mais é do que isso, é a planta de CAD. Eu vou construir por cima dela o meu projeto e quando eu não precisar mais dela, vou deletá-la e ela não vai fazer falta nenhuma, ok? Novamente, se eu vier aqui, por exemplo, nas plantas baixas, agora eu tenho uma planta baixa, mas é apenas a planta de CAD, tá? Não tenho nada preenchido ainda nas tabelas e as perspectivas estão apenas com o 2D no chão, tá? Então é importante entender isso. Vamos lá. Bom, eu clico aqui toda hora, que é para fechar as janelas ocultas, né? Toda vez que você abre, por exemplo, eu estou aqui no primeiro pavimento, se eu abrir aqui o segundo pavimento, se eu abrir o segundo pavimento, o primeiro ficou aberto em segundo plano aqui, daí eu posso fechá-lo, tá? Não sei se isso melhora o desempenho, mas é mania. Bom, vindo aqui agora a gente vai começar a construir o nosso projeto, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui em Architecture e vou selecionar a ferramenta Wall, a ferramenta parede,
tá? Seleciona a ferramenta parede, ele vai vir aqui com a Curtain Wall, tá? De início, a gente vai vai mudar essa parede aqui para tijolo aparente, que é a nossa única parede nesse projeto, tá? A única parede que a gente vai trabalhar aqui é a tijolo aparente. Selecionando a parede tijolo aparente, nós vamos mudar aqui o Location Line para Finish Face Exterior, face de acabamento exterior, tá? Eu tento sempre traduzir porque muita gente trabalha com a versão em português, então eu vou tentar sempre traduzir as coisas aí. Finish Face Exterior, selecionei, venho aqui agora, ó, nessa ponta do meu projeto, ou seja, no finalzinho da parede aqui, isso aqui é uma varanda, tá? A gente vai vir aqui, ó, vai clicar uma vez, e vai aparecer esse quadradinho que é o endpoint, aí você clica e você vai começar a desenhar a parede, tá? Tem algumas coisas importantes aqui sobre o desenho da parede, ó lá, vamos lá. Eu vou levá-la até o outro lado, e a primeira informação importante aqui é que eu não preciso me preocupar com onde tem porta ou janela, tá vendo? Aqui tem várias, eu não estou me preocupando com nada disso, eu só vou até o outro lado, clico lá. Cliquei lá, ele já pede que eu continue, tá vendo? Isso acontece porque esse chain está marcado aqui. Se ele tivesse desmarcado, eu ia clicar e ele ia interromper a criação da parede. Como está marcado, ele vai continuar, tá? Então, vamos lá. Cliquei aqui, chain, se eu não me engano, a tradução é corrente. Eu não sei se no Revit em português é assim também, mas acredito que seja. Então fiz aqui 3 lados, vou até o quarto. Observe que quando eu chegar aqui, ó, e der o clique, ó, vou clicar. Cliquei, ficou tudo branco, tá vendo? É uma maneira do Revit mostrar que você encontrou uma parede que você estava criando em outra que já existia. Aí fica branco. Você vai apertar uma vez a tecla ESC e ele vai sair da criação dessa parede. Observa que você ainda está criando a parede aqui, ó, ainda está na ferramenta, tá vendo? Isso acontece pelo seguinte, ó, vou apenas mostrar aqui. Se eu começar a construir paredes e aperto uma vez a tecla ESC, ele para de criar, mas ele continua na ferramenta. Daí eu posso clicar em outro lugar e continuar. Se eu apertar 2 vezes o ESC, ele sai completamente da ferramenta, ó, não está mais aqui. Então, deleta. Bom, feito isso, agora apertei uma vez o ESC aqui. Nesse caso eu apertei 2 para dar aquele exemplo, né? Então vou clicar novamente em Wall e vou desenhar as outras paredes que faltam aqui, que são essas duas, ó, essa e essa. Então vou clicar aqui até aqui, ESC uma vez e daqui até lá o outro lado, ESC outra vez, tá? Agora eu já posso apertar ESC 2 vezes, na verdade, para sair completamente, porque eu já fiz todas as paredes. Observa que eu não parei na porta, tá? Isso é importante, passei direto. Se parar vai dar erro, é melhor você dar Ctrl Z e refazer. A gente vai usar mais o ESC do que o Enter, assim, na proporção que a gente usa o Enter no CAD, né? A gente usa o ESC no Revit. Bom, construí minhas paredes. O que isso significa? Vamos lá. Isso significa, se eu olhar ali as minhas plantas baixas, ó, que eu já tenho... Aliás, na planta baixa não dá para ver nada, né? Se eu vier nas perspectivas, isso significa que eu já tenho um objeto em 3D feito. Olha só que legal. Tá vendo? Ou seja, todas aquelas vistas que eu já tinha criado, agora mostram alguma coisa além da minha plantinha 2D de CAD. Ó, são as paredes em 3D. Porque quando você constrói a parede, você está construindo ela em 3D também. E aí que está o ganho de tempo, né? Aquele ganho de tempo que todo mundo fala, de até 80% em relação ao CAD, ele está aí. Porque você vai construir as coisas e você vai ter várias outras ao mesmo tempo. Olha lá. Aqui são as elevações e aqui os estudos de insolação já com as paredes e, consequentemente, com a sombra que ela gera, tá? Olha lá. Então essa é a parede que a gente está construindo, ó, que a gente criou. Parede de tijolo aparente. Bom, vamos continuar aí na próxima aula. Vou salvar aqui.